Nós temos um estudo que é muito, eu diria assim, gostoso de estudar, sabe? Um assunto que você sabe que eu sei, mas nós vamos agora pôr a nossa cabecinha para funcionar mais e nos aprofundarmos um pouco mais, pela graça de Deus aqui, não é por mim, não, viu? E nós estamos numa classe que já entendeu muito bem que João, do capítulo 13, né, para cá, vai nos mostrar o relacionamento que Jesus está falando com os seus discípulos. Então, se tem uma coisa que você tiver, se você tiver assim, precisando buscar, precisando encontrar na palavra de Deus uma orientação para você, que é filho, filha de Deus, onde é que você vai procurar isso? É um exemplo. Em João, a partir do capítulo 13, certo? Então, é importante que a gente dê esse destaque. Eu acho importante, porque às vezes a gente não procura uma orientação. Nossa, eu estou precisando ler algo para mim. E aí vai lá e pode ter um comportamento como pessoas que não conhecem a palavra de Deus têm. Chega e a Bíblia está lá fechadinha, você abre. Onde abriu é porque é para você ler ali. A coisa não funciona dessa maneira, né? Então, acho importante que a gente atente para isso. O que nós estamos aprendendo em João, a partir agora do capítulo 13, como eu falei, é diretamente para nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, dito isso, vamos lá. Eu tinha passado uma tarefinha, alguns fizeram, outros não fizeram, mas acredito que todos viram, né? E também acredito que na leitura vocês responderam para si próprios as palavras que estão ali. Então, evidente ali no texto que a palavra mais destacada, mais repetida é permanecer. Eu não coloquei o texto, tá? Aqui no meu arquivo, mas nós vamos agora abrir aí João 15, João capítulo 15, e nós vamos começar a leitura, tá? Então você pega a sua Bíblia e depois eu queria que vocês comentassem lá no grupo sobre isso. Preferem que o texto esteja aqui em tela ou preferem que o texto seja lido cada qual aí na sua Bíblia? Depois vocês digam isso lá para mim, tá? Lá no grupo. Mas vamos começar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. A gente vai fazer até aqui.
Vamos falar sobre isso e depois a gente continua e completa o capítulo 15. Jesus diz aqui que ele é a videira. A metáfora que ele usa é uma metáfora muito boa para a gente poder entender a nossa participação nessa família. A Elaise, na oração dela, e o Renan também, comentaram, né, agradecendo a Deus por estarem nessa família. Essa família são exatamente os ramos que estão ligados à videira, né? Agora está lá no meu celular, né? Perdi. Eu estive procurando um pouquinho sobre videira, né? A planta propriamente. Eu achei muito interessante o que eu encontrei. Eu ia ler, mas tá no meu celular está gravando, então vai de memória. A planta a videira, ela evidentemente dá os ramos, e nesses ramos existem folhas verdes e flores verdes. E as flores verdes, elas vão se transformando com o passar do tempo e nessa transformação se tornam as uvas. Olha que eu achei isso assim tremendo para a gente aplicar aqui. Não nascem uvas de uma vez, entende? Nasce flores, nasce folhas, e isso tudo vai se transformando em uvas. Eu entendo que vocês já perceberam o que acontece conosco, né? Conosco acontece a mesma coisa. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo modificados. E como que a gente é modificado, é transformado? De que jeito? Permanecendo na videira. Experimenta tirar uma flor, vamos dizer, da sua árvore. O que vai acontecer? Todo mundo sabe, né? Ela vai murchar. Mais cedo ou mais tarde ela vai murchar. Ela vai ficar feia, ela vai ficar sem cor, ela vai ficar sem graça, e ela, portanto, está indicando: estou morrendo. E morre mesmo. Então, Jesus, quando usa essa metáfora, ele está sendo muito claro. Nós estamos perfeitamente entendendo isso. E ele diz lá 12 vezes: permaneçam em mim. Isso, para mim, gente, sinaliza o seguinte: que nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós aprendemos. Nós, como corpo, nós, como ramo, temos a responsabilidade de cuidar, de ficar, sabe? De continuar, de se manter, de estar junto ao Senhor. E como aqui é uma pergunta que eu quero ver vocês, ponham a tela aí para a gente se ver, como é que a gente se mantém, como é que a gente permanece no Senhor, em Jesus. A gente permanece obedecendo aos mandamentos. Obedecendo aos mandamentos de Cristo. Exatamente, Ed. Obedecendo aos mandamentos. Eu vou repetir o 17, porque está correta a resposta, e eu quero só reforçar. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Sabe, não é nada difícil. Você pode ver, eu não coloquei os slides, porque eu acho que é isso aqui que a gente tem que fazer hoje. Os slides existem, tá? Eles estão ali, o Weber vai colocar, mas não sei exatamente da necessidade deles agora, tá? Nesse momento. Acho que essa conversa que a gente vai tendo aqui, ela é bastante proveitosa, diferente. Eu quero ouvir vocês, porque a nossa parte em permanecer como o Senhor Jesus Cristo nos manda, permaneçam em mim, porque permanecendo em mim, vai acontecer na gente, permanecendo nele, nós todos, vai acontecer na gente a transformação que ele usou na metáfora, né? O fruto que virá dessa permanência é o que ele quer ver em você e em mim. Certo? Qual está sendo o nosso fruto? É uma pergunta. Sabe, Ruth, e eu acho que esse momento de intimidade que a gente tem com Deus também é bastante importante. A gente faz através da oração, né? Que a gente faz através da leitura da Bíblia também, né? Eu acho que não só
a gente seguir os mandamentos, que é com certeza super importante, como a Edininha falou, né? Mas eu acho que a nossa intimidade com Deus ali no secreto também é bastante importante, né? Acho que isso faz a gente permanecer em Cristo também, né? Com Não sei certeza. se está certa, né, minha resposta. Mas... Com certeza. A Tá comunhão, certo. né? Vamos conduzir a nossa mente a pensar na tal da planta, né, na videira. Pensa que você botou água nessa videira. Cada ramo vai extrair dali aquilo que ele precisa. É o que eu comentei, não vai sair fruta do dia seguinte, né? Isto é gradativo, portanto, nosso permanecer vai nos levar a uma vida de transformação gradativamente. É um processo, né? É um processo, exatamente, Bárbara. O Renan pode ter um avanço na vida cristã diferente do meu. O meu, diferente do da Elise e do da Edna, nós somos únicos. Deus não fez a coisa em produção, né? Todo mundo igualzinho. Nós vamos nos desenvolvendo. É claro que esse desenvolvimento vem através do Espírito Santo para nós. Mas nós temos uma função muito importante, que é cuidar, ter consciência de que nós fazemos parte, nós precisamos permanecer com a vontade junto. É ir sim ler a palavra, é ir sim buscar aqui a orientação, é demonstrar amor, esse cuidado que nós tivemos agora há pouco, orando um pelo outro. Isso é demonstração de amor. Onde é que tem isso, se não for no corpo de Cristo? Ruth, Oi. posso comentar? Claro. É importante, né, que como os textos eles se conversam, né? Você disse desde o início, quando foi ministrar, que aquilo que a gente tem visto, que a partir então do capítulo 12 é Jesus conversando exclusivamente com seus discípulos, né? Ele deixa o ministério público. E no capítulo 14, que nós terminamos, né, no domingo passado, ele fala que ele vai para o Pai, né? E ele vai nos deixar o Consolador, né? E a gente viu isso, que é o Espírito Santo e as funções do Espírito Santo, né? Como a gente viu na última aula, né? Sim. E uma dessas funções do Espírito Santo que já habita em nós é sempre nos fazer lembrar, né? Daquilo que Cristo ensinou. E aí a última pergunta até que eu coloquei, né? Eu falei, beleza, ótimo, mas e aí? O que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? Ou seja, para que a gente possa, então, permanecer com Cristo, né? Somente sendo cheio desse Espírito Santo. E como a gente faz isso? E aí a gente lembra daquele versículo de Efésios 5:20, né? Onde ele vai falar, não se embriagueis com vinho, mas deixar-vos encher pelo Espírito Santo, cantando hinos entre si, louvando ao Senhor, né? E até acrescentei, vivendo aqui em comunhão, que é aquilo que a gente faz. Então, é como você disse, né? Existe sim uma responsabilidade nossa para fazer com que o Espírito Santo, de fato, haja na nossa vida. Ele está em nós, Sim. mas nós temos que buscá-lo, né? Para que a gente possa permanecer dessa forma como Cristo pede que a gente permaneça. Exatamente. Eu posso falar uma coisa, uma irmã falou aí agora que eu achei interessante, que Deus nos molda, né? Deus, como ele é oleiro, ele trabalha, cada dia ele molda a vida da gente, na nossa vida cristã. É só isso. Sim, Deus vai nos trabalhando, né? Essa é que é a verdade. Mas Ele espera que nós desejemos isso. A gente precisa olhar para o nosso coração qual é o lugar que o Senhor Jesus e a palavra dele, o tempo com ele, o tempo de oração, o tempo de cantar, o tempo de ler, o tempo de meditar, que lugar que isso ocupa, né? Então, é dentro desse tipo de reação nossa que é o permanecer, que é o cuidar, que é onde acontece o transformar, né? Então, isso é muito importante. O Renan, só quero mostrar, ó, é uma dica, tá, gente? Não tem que ser, mas é uma dica. Eu peguei, tá vendo aqui? Eu peguei o estudo do domingo passado, eu anotei e eu grampeei na folha da lição.
E isso achei assim que ajuda pra caramba. Fica a Verdade. dica, Legal a gente fazer tá? anotações, né? Fazer anotações e grudar lá na lição, que se refere Legal. àquela anotação. Porque isso vai ajudando a gente a tanto a lembrar que faz parte do desenvolvimento, faz parte do permanecer. Então, você que está aí ouvindo, pega aí um papel, vai marcando aquilo que você tem por mais importante, um toque, alguma coisa, alguma palavra, que te ajude a ter esse tipo de lembrança do que foi falado aqui, tá? E uma das coisas, o Espírito Santo cria, ele habita na gente, ele preside a gente, ele dirige a igreja, tá? Ele garante a nossa salvação, ele nos capacita, ele nos ensina. Então, tudo isso que nós fazemos aqui na EBD ou no culto, gente, quem nos ensina é o Espírito Santo, que habita em nós. Nós estamos permanecendo em Cristo à medida que nós damos mais ouvidos e mais ouvidos e mais ouvidos ao Espírito Santo. Então, estar cheio é estar constante, é não se permitir esvaziar, é não dar brecha para esvaziar. Já tentou botar água na peneira? Não dá, né? Escapa tudo. Então é isso, nós precisamos mudar o nosso recipiente, entende? Mudar a nossa mente que vai receber o ensino que a gente está estudando. Para que isso fique guardado, fique bem guardado. Você ache, não é aquela coisa que você guarda tanto que depois nem encontra. Então, uma maneira da gente estar dando voz ao estudo que nós estamos tendo é anotando. Essa é uma das coisas, tá? Mas aqui, voltando para o nosso texto e continuando, eu vou compartilhar um pouco do nosso slide agora. Vamos lá. Peraí. Aqui. A Cris mostrou a revista dela aí, dizendo que ela anota na revista, né, Cris? Pelo que eu entendi. Mas é isso aí. Legal. Eu não vi. Quer fazer anotações. Boa. É isso mesmo. É um caderninho mesmo, desculpa, eu achei que era uma... Ótimo, é isso aí. Ótimo. A Célia também? Joia, gente. Espera lá. Eu anoto na revista também. Que bom, gente. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o meu compartilhamento, né? Vamos pensar no seguinte. O texto fala que o pai é o lavrador. É importante que a gente lembre do seguinte. Nós temos o Senhor Deus, Deus Pai. Ele estabeleceu Jesus Cristo como aquele que nos nutre, aquele que nos abastece com o seu ensino, com a sua luz, com a sua direção. Isso nós já vimos, certo? Que Jesus Cristo é a nossa luz, ele é a água, ele é o pão da vida, certo? Jesus Cristo é a nossa luz, é a água, ele é o pão da vida, ele é aquele que nos dá o seu alimento, a sua direção. Ele veio do Pai para nos ensinar o caminho, correto? O caminho para o Pai. Mostrar o amor do Pai por nós. Então, Jesus Cristo, nessa metáfora, ele vai nos mostrando exatamente aquela diferença de a gente estar nele e produzir aquilo que ele deseja de nós. Qual é o fruto que nós devemos produzir? Se a gente pensar no fruto do Espírito, que é o Espírito que habita em nós, então ele há de nos dar o fruto dele, o resultado dele. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 22, certo? Alegria, paz, amor, amabilidade. Tudo aquilo é fruto do Espírito. Além destas coisas, nós como parte da videira, presos à videira, vivos por causa da videira, nós também temos justiça, evangelização, santidade. Nós temos outros, eu diria assim, não é outros frutos, mas outras características também a serem desenvolvidas, tá? Essa metáfora que Jesus usa da videira, antes dela, né, ele fala do lava-pés, né, no texto do capítulo 13, que é o quê? Jesus Cristo se colocando como servo. Nós precisamos ter isso em mente. Se ele lavou os nossos pés, ele manda que a gente faça o mesmo, que é servir o outro, sem qualquer espécie de prepotência, assim nós devemos proceder, porque isso está ligado com este ensino aqui de permanecer.
Entende? O permanecer vai trazer estas coisas para a nossa prática do dia a dia. Ele fala do traidor no sentido de que ele sabia que o que iria acontecer e mostrando também que a gente pode ter alguns dissabores, não é, pelo caminho. E ele avisa também que ele ia partir para os discípulos. Essas coisas que ele fala antes desta metáfora vêm para nos ensinar. E vem para nos ensinar que permanecer nele quer dizer que nós teremos estas coisas também acontecendo na nossa vida. Nós vamos perder pessoas, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar aborrecidos, nós vamos ter problemas, mas nós devemos permanecer. Durante o nosso tempo de oração, a Edna falou isso. Embora estejamos numa situação difícil, quando nós estamos numa situação difícil, nós precisamos saber que o Senhor está conosco. Ele diz no começo do texto: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem. E esse quiserem, gente, não é assim, como nós falamos já, né? As coisas materiais. Mas se a palavra do Senhor estiver em nós, o que nós vamos querer? O que vocês dizem? A vontade dele mesmo. Se ela estiver em nós, isso quer dizer estiver entranhada em nós. Estiver na nossa mente de tal forma que você vê uma situação, você consegue fazer uma relação daquela situação com a palavra. É isso que é estar em nós a palavra dele, o mandamento dele. Então, eu coloquei aqui, permanecer. Jesus, né, destaca 3 relacionamentos vitais para o cristão. Permanecer, o relacionamento do crente com Deus, a ênfase é união. Amar, que aparece lá 4 vezes, eu anotei mais do que 4, mas tudo bem. O relacionamento do crente com os demais crentes, que é comunhão. E depois odiar, o relacionamento do crente com o mundo, que dá ênfase à perseguição, que a gente vai ver daqui a pouco, essa parte ainda não li, tá? Então, esse aqui, permanecer e amar, são 2 verbos que estão constantes nesse texto que nós lemos. E demonstram exatamente o nosso relacionamento, aquilo que nós temos a produzir em nós para com Deus e para com o outro. Amar a gente aqui na nossa classe, tá tranquilo, né? Vamos combinar que é fácil. Aqui. Deus é o lavrador, como eu falei, o dono da vinha, que ele planta, cuida dos ramos para que eles deem fruto. E esse fruto é o que eu disse, não é só o fruto do Espírito, como está ali em Gálatas. Nós temos outras características, né? Outras virtudes como cristãos que precisam aparecer na nossa vida. Para elas aparecerem, nós temos que permanecer. Jesus é a videira, é o meio com o qual Deus cultiva os frutos. E é aquilo que eu falei no comecinho, esse cultivar é ir tratando do fruto, é ir dando ao fruto aquilo que ele precisa, dando ao fruto condição de crescer, dando ao fruto desenvolvimento. Você e eu somos o fruto do Senhor Jesus Cristo, certo? E ele diz pra gente que a gente deve produzir fruto. Qual fruto? Aquele que ele produziu em nós. Você poder ser esse canal, né, para cultivar no outro o fruto também. E nós, as pessoas, os homens, somos os ramos. É o sentido de que um broto está ligado, né, à videira. Isso aqui vai produzir em nós algum fruto. O texto diz que alguns não produzem nenhum fruto. E esses que não produzem serão cortados. Cortar é separar, certo? É tirar. E isso aqui realmente é uma parte dura, diria assim, do texto. Pessoas que não produzem fruto serão cortadas, né? Pessoas serão cortadas. Pessoas que se aproximam do Senhor sem a intenção de ter com Ele um relacionamento, sem ser digna, como a palavra também diz, de ser dele. Essas pessoas serão cortadas. Eu duvido que seja o caso de um de nós aqui. Mas a gente sabe que existem pessoas que não produzem. Versículo 2, 4 e 6 dizem sobre isso, né? Quem não dá fruto, ele corta.
Depois ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Há outros que produzem algum fruto, e esses precisam muitas vezes da nossa ajuda, do nosso dispor, né, de tempo, de atenção, de horário e tudo mais, porque essas pessoas têm potencial para produzir mais. E elas às vezes não produzem por algum problema que estejam atravessando. Então a nossa sensibilidade precisa estar também percebendo isso, né? O versículo 3 fala, vocês já foram limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra do Senhor Jesus Cristo produz um coração purificado, um coração que busca estar limpo diante de Deus, né? Aquele que trata do pecado do jeito que ele é, aquele que quer afastar de si o tropeço, o engano, né? Então essas pessoas precisam ser mais trabalhadas para que elas produzam mais. E também tem aquelas que produzem muito fruto, né? E o Senhor diz que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, no versículo 8. Então nós vamos vendo que Jesus Cristo nos ensina a cada momento de que aquilo que Ele produziu em nós, Ele quer que a gente reproduza, que a gente permaneça produzindo, certo? A metáfora serve como introdução dos ensinos que virão. Então, o amor ao próximo, que a gente está falando já faz um pouquinho de tempo, esse amor ao próximo é esse cuidado, esse zelo, e ele olha para o modelo que é o relacionamento dele com o Pai, né? O versículo 9 e 10 falam isso. Como funciona o amor. O Pai ama o Filho veio aqui, mostrou isso para nós, mostrou do seu amor, ele revelou o Pai para nós, não é? Ele nos comunicou a salvação, a graça, e isso tudo, gente, vai produzir em nós um resultado, que eu coloquei aqui, é receber este amor, que é Jesus Cristo, é amar a Deus Pai, agradecendo a Ele, porque nós já vimos em João isso, né? Ninguém que o Pai não tenha separado, atraído, virá ao Senhor. Então, se você e eu cremos, nós cremos porque isso veio de Deus para nós, e isso precisa nos dar um resultado, sabe? A gente reagir a isso de uma maneira que mostre que amamos a Deus. E como é que amamos a Deus? O capítulo 14 do domingo passado diz isso, diz que nós amamos na medida que nós obedecemos. O versículo 21 do 14, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então é assim que a gente vai mostrar que ama. E que em mostrando que ama, a gente está mostrando que estamos permanecendo, né? Amar o próximo é a próxima parte. Então nós aceitamos e recebemos o amor que Jesus Cristo nos mostrou. Nós demonstramos amor por Jesus, pelo Pai, obedecendo, guardando as palavras dele. E amar o próximo é o próximo passo, né? E amar o próximo, veja aí o 12 e o 13 do capítulo 15. Diz assim, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Então, nós dedicarmos a vida, nós darmos parte de nós para o outro. É aquele tempo que você está parando para orar pelos pedidos da nossa classe. É aquele tempo que você para orar pelos pedidos do boletim de oração que a irmã Vasti coloca. Sabe? Por algum outro assunto da sua família, dos seus amigos, enfim. Isto é demonstração de amor. E na prática, isso pode se traduzir em muita coisa. Você ir ajudar diretamente, você dar em dinheiro alguma coisa, você dar das suas coisas a alguém. É a tal da compaixão, lembram? Que nós estudamos? Jesus Cristo teve compaixão muitas vezes. Aqui em João a gente vê isso. Então o caminho certo para frutificar é obedecer às ordens de Cristo. Isso deve ser feito com alegria. Ali no 11 do capítulo 15 diz isso. Tenho dito isso a vocês, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Alegria de quê, gente?
A alegria de estar mostrando o amor de Deus para o outro. A alegria de estar participando dessa videira, né? Falar desse corpo, mas também do corpo, de fazer parte dessa família. Será que a gente agradece por isso? Hoje nós agradecemos, achei assim muito interessante, porque tem tudo a ver com essa lição. Nós agradecermos por pertencermos à videira, por estarmos na videira, por termos do Senhor Jesus tudo o que nós precisamos. Nós não podemos nada sem Ele. Então aqui, quando diz que a alegria dele deve estar nessas coisas que nós fazemos e ser completa em nós, é porque isso, nós temos que ter consciência, por isso também falei, a consciência de nós estarmos permanecendo. E isto é muito importante para quem pretende agradar o Senhor, né? E o relacionamento com o mundo, que é a gente se opor a ele. Vamos lá para o texto. 18 a 27. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então aqui, Jesus Cristo quer alertar aos discípulos o seguinte: vocês vão permanecer em mim, me amando, amando a minha palavra, obedecendo os meus mandamentos. Vocês devem amar uns aos outros. Em outra parte ele vai dizer que esta é a marca, né, do cristão. E agora ele alerta os discípulos para dizer o seguinte: com tudo isso, vocês serão odiados pelo mundo. Não vão gostar de vocês. Entende? Vocês não vão ser pessoas que vão ser bem-vindas. Pelo contrário, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Nós aqui da nossa classe. À medida que nós estejamos obedecendo, nós vamos estar indo contra o jeitão do mundo, né? Eu vou abrir rapidinho aqui para a gente ler 1 João 2, 15 a 17, que é esse texto que está aí. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fiz questão de ler por causa disso mesmo. Então, vamos romper os laços com o mundo definitivamente. É isso que Jesus está falando. E ele alerta os discípulos, porque isso é de fato o que acontece. Então, em alguma outra parte, Jesus diz assim: eu estou falando isso agora, no 14, né? Eu estou falando isso agora para que quando acontecer vocês se lembrem e creiam. Então, nós somos desafiados às situações que existem no mundo, porque nós estamos no mundo, embora não estejamos sendo parte dele, no sentido de pertencer a ele. Não pertencemos ao mundo, porque o Senhor Jesus nos escolheu e nos tirou do mundo. Essa é a nossa redenção, essa é a nossa fé, certo? Então, se Cristo fez isso por nós, nós não mais pertencemos ao mundo. Esse sistema que escraviza
no pecado não pode dominar mais a nossa vida. E desta maneira que a gente tem que pensar. Nós estamos na videira e permaneceremos na videira, e isto vai nos fazer ser diferentes do mundo. Então, uma das coisas, uma das maneiras de nós verificarmos a nossa produção é exatamente isso. Termos como prioridade a videira, as coisas de Deus, as coisas do reino, e não as coisas do mundo. Ok? Porque se a gente estiver preferindo as coisas do mundo, isso está na palavra, acabei de ler, nós não estaremos mostrando o amor do Pai. E o amor do Pai se mostra na produção de frutos do reino. Produção de uvas da videira. Produção de frutos que combinem com a videira e não frutos do mundo. Então, nós temos esta condição de avaliar isso, né? E o Senhor Jesus nos diz assim, quando vier o conselheiro, que já veio, ele vai nos trazer da parte do Pai o testemunho do Senhor. Então é aquilo que o Renan falou, nós precisamos estar procurando nos encher do Espírito Santo, que é o conselheiro, que já veio e que habita em nós, certo? Então aqui, irmãos, nós vamos parar, né? Eu já falei dessa parte da perseguição. Importante essa frase que está aqui, ó. O verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz, né? Aquilo que Jesus Cristo viveu, que foi passar por toda aquela humilhação, ser rejeitado, e nós já vimos isso. Tudo isso fez parte da vida de Cristo e com certeza fará parte da nossa. Ele já disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se me odiaram, vão odiar vocês. Nós. E ainda com tudo isso, nós não devemos estar esmorecendo, gente. Nossa função, nossa responsabilidade em permanecer é de continuamente ir buscar na palavra, ir buscar neste grupo, ir buscar nessa comunhão, nessa união, a nossa força em permanecer. É um ajudando o outro e todos dependendo do Espírito Santo. Ok? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu quero abrir aqui só para a gente ver se há alguma coisa para falar. Alguém não entendeu, quer acrescentar, quer compartilhar. Acho que o Pode Flávio falar, quer. O versículo Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Exatamente. E essa orientação, né, do apóstolo Paulo aí em Romanos, ela de fato se encaixa perfeitamente aqui. Nós temos uma responsabilidade, né? E a gente precisa assumir isso, sabendo que a gente não está sozinho, né? E isso é muito importante. Eu desejo que o Senhor esteja completando o que eventualmente eu não disse, enfim, mas que o Senhor esteja dando a cada um, né, a nutrição que cada um precisa. Neste sentido, de nós permanecermos. Então, a tarefa dessa semana, se avalie, veja a que ponto você está permanecendo, que grau está sendo isso. E veja que você pode produzir mais. Você pode ter, eu posso ter, tá? Nós como grupo, como classe, nós como igreja, nós podemos ter mais resultados como cristãos que nós somos. Tá? Então, é isso, gente. Oi? Ruth, rapidinho. Permanecer, né? No comecinho do texto, me chamou muita atenção que fala em estar, né? Estar em mim, estarei nele. E que tem tudo a ver com permanecer, que é
é realmente estar unido. Achei muito interessante. Uhum. Exatamente. Né? E A nós... união com os irmãos prova o amor, a união com os irmãos prova a comunhão com Deus, né? Quando estamos unidos com os irmãos, nós provamos a comunhão com Deus, porque nós estamos no mesmo amor, no mesmo espírito, né? Na mesma verdade. Isso prova a nossa comunhão com Deus. Um só Deus. Um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. Isso aí. Né? Então, nós estamos juntos. É essa unidade junto com o Senhor Jesus Cristo que nos dá a condição de encarar o que a gente enfrenta aí. Sozinhos a gente não vai, né? É a primeira parte aqui do texto que diz: nenhum galho, nenhum ramo por si só pode produzir alguma coisa. Nós não podemos produzir nada sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Não é? Amém? Amém. Amém. Muito bom. Desejo que Deus esteja, assim, como eu falei, completando, né? E abençoando a vida de cada um. Vamos nos desafiar, né, essa semana, para enxergar em nós aquilo que nós podemos melhorar, sabendo que você pode orar, você pode pedir a Deus, vai estar dentro da vontade dele, e vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito, ok? Então, o que nós estamos querendo, se for isto, tenha certeza que Deus vai te atender. Mas é certeza. Você vai estar orando em cima da vontade de Deus, dentro da vontade dele. Então, está aqui o desafio, tá bom? Domingo que vem a gente volta a pensar sobre isso. Leiam de novo o 15. Leiam o 16, que a gente vai entrar no que vem, tá? E a gente conversa sobre como que foi isso, tá? Para cada um no domingo que vem. Ou durante a semana no nosso grupo, tá bom? Então, que Deus esteja abençoando vocês. Vamos ao culto. Amém. Deus tá? abençoe vocês. Uma semana de vitória, e vou colocar já lá no grupo, tá? Os pedidos de oração e os agradecimentos para a gente seguir acompanhando também na semana. Tá bom? Grande abraço, gente. Um grande abraço, pessoal. Eu mandei lá algumas telas da semana passada e de hoje, daquilo que a gente viu. Eu printei os slides e mandei. Joia. Deus abençoe. Obrigada, Tchau, gente. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Boa semana.